Que a Tua graça nos envolva, que a Tua presença nos conduza, que possamos, ó Deus, depender do Senhor em tudo aquilo que nós fizermos, e que não apenas nesta noite, mas que em todos os dias das nossas vidas a Tua graça, a Tua presença flua, que possamos transbordar do Senhor, e aonde estivermos, para onde formos, possamos impactar, não pela nossa inteligência, sabedoria, beleza, condição financeira ou cultura, mas que onde entrarmos venhamos impactar pela presença do Senhor, que ela seja tão intensa, que as pessoas esqueçam de nós, mas lembrem apenas do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, te damos liberdade nesta noite. Você pode dizer para Ele: eu te dou liberdade. Te damos liberdade, Espírito Santo, a fluir em nós, a manifestar em nós. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz assim, Evandro: pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas um Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, e que Deus tem nos dado gratuitamente. Olha aqui para mim, só vamos ler por parte. Ele diz assim: o homem entende as coisas do homem por causa que o seu espírito está ali, porém as coisas de Deus só são reveladas pelo Espírito de Deus. Porém ele continua dizendo, esse Espírito que conhece de tudo de Deus, ele está em quem? Ele está em nós, nós recebemos dele. O Espírito dele agora habita em nós e ele nos revela essas coisas gratuitamente. Vamos continuar, verso 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O grande erro, Andrei, é que tem gente que quer falar coisas de Deus sem ter o Espírito de Deus habitando e fluindo nele. Aí ele fala e ninguém entende. Porque só vai conseguir revelar as verdades de Deus, Marcelo, quem tem o Espírito dele fluindo em sua vida. Quem não tem o Espírito, verso 14, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente, ou porque elas são discernidas espiritualmente. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo fluindo nela, manifestando nela, ela pode ler a Bíblia de capa a capa em 3 meses, ela vai ler apenas como um livro. Por isso que tem muita gente que diz assim, a Bíblia é um livro de louco, você lê e não entende. Por que não entende? Porque Deus não habita e não flui. E se Deus não te revelar, você não vai compreender, mas quando Ele habita em você, um versículo, Ele te traz tamanhas verdades, amém, queridos? Ontem eu estava tendo meu tempo com Deus, e o André entrou no quarto, e eu estava chorando, ele desceu e falou, mamãe, o que papai está falando que eu não entendi? E ela explicou que eu estava orando no Espírito, e aquela situação, então ela subiu para ter um tempo de oração comigo, e eu li um texto, um trechinho, um verso de Atos, que fala que Pedro e João, eles olharam para aquele homem que estava aleijado e disseram, não tenho dinheiro, nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e ele se levantou. Aquele versículo, você não tem ideia, irmão, explodiu na minha mente tanta informação, tantas respostas, um verso simples. Eu saí dali com um esboço de uma mensagem, quase de um livro, de um verso. Agora vem da minha capacidade? Claro que não, é o Espírito Santo que flui, amém, queridos? Uma palavra, quando você tem o Espírito Santo, uma palavra das Escrituras, ela te revela tamanhas verdades. Mas quando você não tem, você pode ler o livro inteiro e vai continuar leigo. Porque quem revela é Ele. Mas continuamos aqui, verso 15. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem concedeu a mente do Senhor para possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e pedir que Deus fale com você nesta noite? Senhor Jesus, fala conosco. Revela a nós a tua verdade. Revela a todos nós o teu propósito. Revela a nós, Senhor, o caminho que o Senhor tem para cada um de nós.
e que possamos sim ser impactados pela presença do Teu Espírito Santo, ao nível de sermos transformados por ela. É a minha oração, em nome do Teu Filho Jesus, e aquele que concorda, diga amém, queridos. Obrigado, Samuel. Nós encontramos, Alex, muitas pessoas que chegam à igreja pela primeira vez, em busca de algo. Eu posso dizer, Vanessa, que 100%, Teia, das pessoas que entram em uma igreja, elas estão procurando e buscando algo, Fernanda. 100%. Ninguém que entra na igreja entra sem uma motivação. Alguns por uma motivação errada. Tem gente que ele entra na igreja buscando, quem sabe, um relacionamento sentimental, e entende que na igreja podem ter pessoas boas, então ele vem querer conhecer. Alguns às vezes são motivados por alguém que já está na igreja, para ele poder estar aqui e tentar gerar um relacionamento, um envolvimento. Outros vêm para a igreja buscando algo em Deus, mas às vezes esse algo é, Claudinha, prosperidade. Outros vêm buscar milagres. Tem gente que vem buscar cura. Tem gente que busca na casa do Senhor paz. Tem gente que vem buscar emprego. Tem gente que vem buscar restauração de família, restauração de casamento. O que trouxe você à igreja pela primeira vez? O que fez você entrar na casa do Senhor e permanecer? O que te motivou a permanecer, a buscar o Senhor? O que é? Eu não estou dizendo que essas coisas elas estão erradas, Ronici. Não estou dizendo, William, que a gente não pode vir para a igreja para buscar cura, para buscar um milagre, para buscar uma bênção, para buscar um favor. Não estou dizendo, até porque eu mesmo, quando voltei para Jesus, eu nasci num berço cristão, cresci dentro da igreja, mas eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que crescer na igreja não significava que eu conhecia Jesus. Na verdade, eu não era cristão. Eu era um frequentador de igreja que desenvolvia algum tipo de trabalho na igreja. Saí aos meus 14 anos, porque achava que o jugo era muito pesado. E literalmente eu apanhei no mundo. Literalmente. Quando eu digo literalmente eu apanhei, é porque eu apanhei mesmo. Eu já contei isso algumas vezes aqui, mas cabe muito bem. Eu era um imã. Eu nunca fui encrenqueiro, nunca fui briguento, nunca fui violento. Eu acho que por não ser, eu era um imã de encrenca. Eu estava na rua, alguém olhava para mim, brigava comigo, queria brigar comigo. Eu acho que eu já contei para vocês, né? Um dia eu estava passando perto do Shopping Miller, e uma patota, né? De moleque. E eu deveria ter uns 16 anos, e eles mais ou menos entre 16 e 18. Um gritou, é ele! Quando eu olhei para o lado para ver, era eu. Veio todo mundo, e era chute, pontapé, murro de todo lado, e eu no chão tentando defender o rosto. Pancada, 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 pancada. De repente um olhou e falou, não é ele. Vocês riem porque não foi vocês, né? E os caras levantaram e foram embora. Gente, era impressionante. Era no ônibus, era na escola, em todo lugar eu atraía as pessoas para querer brigar comigo. Querer brigar não, né? Porque eu não brigava, sempre fui ruim de briga. Para querer bater em mim. Ao nível que por meus 17 para 18 anos, eu falei, eu preciso voltar para a igreja. Alguma coisa está errado. Então eu voltei. E qual foi a minha motivação, Naim, quando eu voltei? Eu voltei para não apanhar mais. Eu voltei para encontrar segurança em Deus, eu voltei para encontrar paz. Eu ia para a igreja e o culto inteiro de domingo eu só pedia uma coisa, Deus, por favor, não deixa eu apanhar essa semana. Eu fazia voto com Deus, sabe aquela coisa? Eu faço um voto com o Senhor, se o Senhor não deixar eu apanhar essa semana, eu vou dar uma oferta. Eu apanhava demais, gente. Você ri porque não era você. Você sabe o que é ser imã de encrenca o tempo todo. Os amigos não queriam sair comigo. O cara falava, não, pelo amor de Deus, o Márcio, ele é Jonas que afunda barco. Você sai com ele, você apanha junto. E chegou vez, Will, de eu estar com meu primo Alex, da gente sair, os caras baterem em mim e não baterem nele. Você acredita nisso? O negócio era comigo. Um dia alguém falou para mim, rapaz, você deve ter pecado muito e Deus está te castigando. Eu não entendia, né, que Deus não castiga ninguém, mas na verdade eu estava longe da proteção. Então o que motivou eu voltar para a igreja foi insegurança. E graças a Deus, depois que eu voltei, nunca mais apanhei. Não, glória a Deus por mim, meu irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. A motivação foi errada, mas graças a Deus o processo foi certo. Porém, se eu tivesse, Evelyn, ouvido o que eu quero compartilhar com você nesta noite, aos meus 18 anos de idade, muitas decisões eu teria tomado diferente. Muitos erros eu não teria cometido. Porque por muito tempo, Sandro, eu procurei a casa do Senhor e Deus para buscar algo
que o Senhor até me deu, porque Ele é misericordioso e gracioso, e Ele é um pai que Ele sempre vai abençoar os seus filhos, amém, queridos? Mas eu poderia ter alcançado mais. Mais uma vez eu quero salientar, Josmar, que Deus Ele não tem problema nenhum em te abençoar financeiramente. Ele não tem problema nenhum em te curar, inclusive Ele nos promete isso. Ele não tem problema nenhum em ministrar graça, em ministrar paz. Ele não tem problema nenhum de restaurar a sua família, de restaurar as suas emoções, de curar as feridas da sua alma. Mas esta não deve ser a nossa principal motivação, Rodrigo. A principal motivação do cristão. E o que ele mais precisa na sua vida não são as bênçãos, não é um milagre e não é um favor de Deus. É a presença do Espírito Santo dele. Eu vejo muita gente, Wilson, entrando na igreja pedindo tantas coisas, mas infelizmente o que eles mais precisam, Israel, eles não procuram, que é a manifestação, a presença do Espírito Santo em nós. Nós ficamos muitas vezes, Mari, pedindo: Deus me cura, me cura, me cura, me cura. Mas se você tiver o Espírito Santo habitando em você, Ele, sem você pedir, vai gerar a cura, amém, queridos? Nós dizemos: Deus prospera, 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 prospera. Mas quando você tem o Espírito Santo fluindo em você, Wagner, Ele automaticamente vai gerar e suprir todas as suas necessidades. Então, se eu pudesse pedir ou ensiná-lo nesta noite, o que você deve pedir em primeiro lugar, o que você precisa na sua vida, que é o tema da nossa mensagem hoje. O que você precisa, a única coisa e a principal, é a presença do Espírito Santo de Deus. Porém, Andressa, isso ainda gera um pouco de confusão na vida de algumas pessoas, Anderson. Como é que eu tenho o Espírito Santo agindo, fluindo, manifestando em mim? Vamos entender algumas coisas. O Espírito Santo, ele age e manifesta no mundo em toda a história da humanidade. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, lá no primeiro capítulo e no primeiro verso: antes de ter qualquer coisa no mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E nós vamos ver algumas situações como Sansão. E o Espírito de Deus tomou Sansão, e com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens filisteus. E o Espírito de Deus foi sobre Sansão, e ele arrancou os portões de uma cidade com as suas mãos. Às vezes as pessoas pensam que Sansão era igual super-homem, que não podia encontrar criptonita. Não, meu irmão. Sansão, talvez ele não fosse, que eu já falei, né, um cara desnutrido, barrigudinho igual o pastor. Mas Sansão também não era um cara fortão, saradão, marombadão. Sansão, ele era comum. O que fazia dele forte é quando o Espírito de Deus manifestava nele. Quem está me entendendo, diga amém. Nós vamos ver que Elias, ele corre a velocidade de carros e cavalos. Quando que ele faz isso? Quando ele está tomado pelo Espírito de Deus. E nós vamos encontrar muitas passagens, como a própria passagem de Davi derrubando Golias, como ele consegue, quando o Espírito de Deus manifesta na vida dele. Porém, Marilza, no Velho Testamento, o Espírito Santo ele vinha, manifestava e saía. Ele vinha, Vanessa, manifestava, gerava um resultado e saía. Ele não habitava. Por isso Davi no Salmo 51 diz: não se aparte de mim o seu Espírito, porque ele queria que o Espírito ficasse. Porém, no Novo Testamento, Jesus ele morre, ele vive, transforma a história da humanidade de ele morre, ressuscita. E se você puder, abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Ele volta ao céu. Ele diz: eu vou para o meu Pai, mas eu deixo a vocês o outro de mim. Vamos entender isso? Vamos entender. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Eu pedirei ao Pai. Quem está falando isso? Jesus. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro conselheiro. O outro, em algumas versões nós temos aí consolador. Para estar com vocês, para que é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê
não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em... Valdir, o que nós entendemos? Jesus, ele ascende ao céu, ele vai para o Pai, e quando ele está com o Pai, ou quando ele está indo para o Pai, perdão, ele diz, eu não vou mais ficar com vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Ele falou, não deixar vocês desassistidos, órfãos. Ele falou, eu vou deixar o outro de mim. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu vou estar com vocês para sempre, através do meu Espírito. Essa é a divina trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai operou o Cristo, Velho Testamento, diretamente no homem. E o Filho, nos 33 anos que ele esteve na terra, principalmente nos 3 anos de ministério que ele transforma a história da humanidade. E o Espírito, desde então, operando na igreja. Porém, lembra que eu falei, no Velho Testamento, o Espírito ele vinha, o Espírito de Deus ele vinha, manifestava e ia embora. Pastor Henrique, você pode vir aqui? Pode deixar o Felipe? Marcelão, vem cá, vamos usar vocês dois aqui? Vem cá, para a gente entender como era. Os santos de Deus no Velho Testamento, pode vir aqui. Os santos de Deus no Velho Testamento, esse aqui é o santo de Deus do Velho Testamento. O santo de Deus, vem cá também, Dodô, vou usar você também, vem cá, o Dodô já pega ele no pulo. O santo de Deus no Velho Testamento, ele tinha a manifestação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vinha, fluía na vida dele, manifestava na vida dele, mas saía. Ele não ficava. Então tinha uma outra necessidade de um servo, de um profeta, de um homem de Deus. O Espírito de Deus voltava, fluía. E quando ele fluía, ele dava força. Quem está me entendendo, diga amém. Ele dava força, revelação, profecia, processo e propósito de Deus. Mas ele saía. Ele não habitava em nós. Por isso que hoje nós precisamos entender, Alex, nós temos mais privilégio do que Moisés, que foi um homem que conversava com Deus diretamente. Nós temos daí mais privilégios do que Abraão, íntimo de Deus, amigo de Deus, porque eles nunca tiveram o Espírito habitando neles. Ele manifestava, mas saía. Quem está me entendendo, diga amém. Porém Jesus morreu, ressuscitou para purificar todos os nossos pecados, ofereceu a aliança que nós acabamos de falar sobre ela na nossa ceia. E depois disso ele falou, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar morada para voltar a buscar vocês e trazer vocês a estarem comigo na eternidade. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Quem quer estar na eternidade com Cristo, dá um glória a Deus, meu irmão. Nós queremos eternidade com Ele. Tem gente que não sabe quão é maravilhoso estar com o Senhor. Não estou dizendo de morte, eu estou dizendo de eternidade. Amém, queridos? Ele falou, eu vou preparar a morada, mas eu vou deixar. O Espírito que lá no Velho Testamento é chamado de Espírito de Deus, é o mesmo. Ele diz, eu vou deixar o meu Espírito Santo. Porém agora, no Novo Testamento, a partir de agora, a igreja, o santo de hoje, diga, eu sou santo. Ou deveremos buscar todos os dias a santidade. O santo de hoje, quando ele reconhece Jesus como Salvador, ele declarou Jesus como Salvador genuinamente, Ivan. Ele diz, eu quero isso. Eu quero viver essa nova história com o Senhor. Eu quero viver essa transformação no Senhor. Quando o Senhor Jesus, quando a pessoa reconhece Jesus como seu Salvador, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vem sobre este que agora é santo. Mas agora ele não vai mais embora. Antes ele ia embora, agora não. A Bíblia diz que ele passa a habitar em nosso Espírito. Assim como Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos trinos, tripartidos, tricotômios. Corpo, alma e espírito. Corpo, matéria. Alma, intelecto, tudo que nós somos e temos está na nossa alma, intelecto e espírito. É o elemento que o Espírito Santo habita. Então todos aqueles, Carla, que reconheceram Jesus como Salvador genuinamente, o Espírito Santo passou a habitar em suas vidas. No Velho Testamento, Cleiton, ele ia e voltava. A partir da morte de Cristo, ele veio e
ficou. Por isso ele diz aqui no verso que nós lemos: mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará onde? Em vós. Ele está em vós. Porém tem um problema. Tem muita gente que reconhece Jesus como Salvador. O Espírito Santo passa a habitar nele. Mas infelizmente ele não alimenta esta relação. Por isso que nós insistimos tanto na importância de você ter vida de oração, de você ler a palavra, as escrituras sagradas, de você ter vida com Deus, de você ter canções de adoração todos os dias buscando ao Senhor, porque é isto que alimenta. Entenda uma coisa: depois que você recebe Jesus como Salvador, Ele não vai embora e não te abandona, mas você pode apagá-lo em sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Até agora o que eu falei, Karine, não é novidade. Não é novidade, concorda comigo? Mas a partir de agora precisamos entender uma coisa. O Espírito Santo, ele não vai embora, mas ele pode ser apagado. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz assim: não apaguem em vós o Espírito. O que é apagar? Agora fica aqui, Marcelo, que daqui a pouco eu vou te usar com outro elemento. Por que ele usa o elemento, por que ele usa a expressão apagar? Não vem o extinguir. Se você conseguir colocar, não sei se você está na corrigida, a corrigida, quem tem a corrigida vai encontrar, né? Não apaguem. Então o texto original do hebraico diz: não apaguem em vós o Espírito de Deus. Por que não apaguem? Ele pega a expressão do elemento da lamparina. O que é a lamparina? A lamparina era a lanterna, né, dos tempos antigos. Era um recipiente que se colocava óleo, Leandro, um pavio, e este pavio era aceso. Enquanto tivesse óleo na lamparina, existia fogo. Enquanto existia fogo, existia luz. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, se não colocassem óleo, se não alimentassem o óleo aqui da lamparina, o que acontecia? Ela apagava. Então, quando aqui em 1 Tessalonicenses o autor diz não apagueis, ele está dizendo alimenta o óleo. E o que é o alimento? Relacionamento. Alimenta o óleo para que o Espírito Santo não apague. Porque se você ficar vivendo a tua vida apenas de novela da Globo, apenas de Jovem Pan, apenas de vídeo imoral no YouTube, de mensagens sem vergonha no WhatsApp, se você viver de mentira, se você viver de uma vida carnal, quem você está alimentando? A carne. Está colocando óleo na lamparina? Não. E ela vai se apagar. Então quando ele diz não apagueis o Espírito, é que você tem que alimentar. Relacionamento, intimidade, você vai alimentando e o Espírito continua fluindo. Porém, quando nós temos, Andressa, a manifestação do Espírito Santo e permitimos que ele flua em nós, alimentando em oração, em adoração, em relacionamento, não estou falando em ser fanático, porque hoje eu não peco porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu não peco simplesmente porque o pecado não me atrai. Quem peca? Aquele, Felipe, que está alimentando a sua carne. Ele tem desejo. Ele fala, eu tenho que ver esse negócio. Eu tenho que ver isso. Eu tenho que pegar isso. Não, meu irmão, isso é a carne gritando. Quando você começa a ter uma vida de relacionamento com Deus, o que acontece, Rony? É natural você olhar para aquilo e dizer, não preciso disso. Eu fui um cara imoral. Fui um cara imoral. Eu fui um cara que quando era solteiro, eu ficava 5 dias por semana dentro de prostíbulo. Sabe o que é isso? Imoralidade na veia. Eu, infelizmente, vivi essa vida. Eu vivi uma vida de carnalidade. Eu fui um cara com caráter duvidoso. Eu fui um cara mentiroso. Eu tive essas dificuldades. Porém, quando o Espírito Santo passou a habitar em mim, e eu não permiti que ele apagasse em mim, porque eu continuei alimentando, essas coisas já não me atraem mais. Eu todas as semanas passo em frente ao lugar que eu frequentava todos os dias. E eu digo, Deus, tenha misericórdia das pessoas que estão aí dentro, como o Senhor teve de mim, e liberta eles. Não me chama mais a atenção. No início, quando eu estava no processo, eu passava e falava, só mais uma paradinha. Por quê? Porque a minha carne gritava por aquilo. Hoje não tem mais problema.
Pastor, eu luto constantemente pelo pecado, mas não consigo vencê-lo. Começa a alimentar, colocar óleo nessa relação, que você não vai precisar lutar contra o pecado. Simplesmente o Espírito Santo vai lutar por você. Amém, queridos? Porém, quando nós temos a manifestação plena do Espírito Santo de Deus em nós, essa manifestação, agora vamos esquecer que esse é o santo do Velho Testamento. Essa manifestação do Espírito Santo, vamos entender que agora ele não é uma pessoa. Ele, vou representar agora, é as manifestações do Espírito. Quando você tem o Espírito, ele traz as manifestações a fluírem nos santos de Deus. Quando nós temos o Espírito, Vanessa, fluindo em nós, manifestando em nós, habitando em nós, ele vai trazendo elementos que nos geram crescimento e desenvolvimento em Deus. Número 1, se você quiser anotar, anota lá. A primeira coisa que o Espírito Santo manifesta em nós são os dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo apresenta à igreja de Corinto, Gesiel, 9 dons espirituais. E o primeiro deles, o falar em línguas, o orar no Espírito. Uma pessoa, Carla, que não tem o Espírito Santo, ela pode repetir o que alguém está falando, mas ela não flui no mundo espiritual. Por que, Lise? Porque só consegue fluir quando o Espírito Santo gera isso. Além disso, o dom de cura, o dom de profecias, o dom de discernimento de espíritos. Então por que eu preciso ter o Espírito Santo habitando em mim? Porque ele gera os dons. Ele fluindo na minha vida não gera apenas os dons, mas a segunda coisa que ele gera é sabedoria. Não estou falando, Elton, de inteligência humana, eu estou falando de sabedoria de Deus. Sabe por que muitos casamentos estão acabando hoje? Porque falta sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria para agir. Sabe por que muita gente está fracassando financeiramente? Não é apenas por falta de inteligência financeira, é por falta de sabedoria. Existe a sabedoria humana que ela vem através da experiência de vida. Mas existe, Eliseu, a sabedoria de Deus, que é a manifestação plena de Cristo em nós. Como lemos no texto, lá de 1 Coríntios, é a mente de Cristo, e você passa a não decidir mais por você, mas passa a decidir como Cristo decidiria. Quem está me entendendo, diga amém. Quando você tem o Espírito Santo e alimenta ele em você, você passa a ser uma pessoa com esta sabedoria espiritual. E você está nervoso, mas o Espírito Santo diz, não responda desse jeito. Ele gera o fruto do Espírito que te traz paz. Terceiro elemento que o Espírito Santo, terceira situação que o Espírito Santo gera em nossas vidas, autoridade espiritual. Olha para mim um instante. As pessoas hoje, infelizmente, elas não se preocupam, Janaína, com a autoridade do Senhor em nossas vidas. Você sabia que existem doenças, enfermidades na vida dos seus familiares que, se você tiver o Espírito Santo agindo em você, você pode repreender e elas vão embora? Tem uma pessoa no teu trabalho, começa a te perseguir, começa a te oprimir, e você tendo outra coisa que depois eu vou falar, discernimento de espírito, quando o Espírito Santo age, ele também gera discernimento, e você entende que não é a pessoa, mas tem algo maligno que está te perseguindo. E quando você tem autoridade através do Espírito Santo habitando em você, você não precisa olhar para ela e falar, eu te repreendo, Satanás. Não, mas você lá no teu trabalho, fala, Senhor Jesus, todo demônio que está por trás dessa pessoa querendo me atingir, eu repreendo. A pessoa muda de situação. Quem está me entendendo, diga amém. Quando eu trabalhava em um dos laboratórios farmacêuticos, quando eu entrei, tinha um rapaz que ele queria a minha vaga, ele era estagiário, trainee, e eu entrei vindo de fora, então ele falou para mim, quando eu entrei, ele olhou para mim e falou, eu não gosto de você. Eu não gosto de você, eu vou fazer de tudo para te derrubar aqui dentro. Eu falei, cara, não sei o que eu te fiz, mas já te peço perdão. E quando eu comecei a caminhar, eu comecei a ver que na verdade não era ele que estava falando, tinha algo por trás dele, e eu comecei a repreender. Eu falei, Deus, a tua palavra diz que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados, os demônios que muitas vezes usam as pessoas para nos oprimir. Então eu repreendo o que age por trás dele.
E eu tenho autoridade no Senhor. O Senhor disse que eu faria obras maiores que a do Senhor. 3 meses que eu estava na empresa, um dia ele ligou no meu celular e falou assim: Martins, posso conversar com você? Eu falei, claro. Ele falou, mas pode ser pessoalmente? O cara não gosta de mim, quer falar comigo? Aí encontrei com ele. Ele falou assim, cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero te pedir perdão porque um dia eu disse que eu não gostava de você, lembra? Eu falei, eu lembro, lembro. A gente, quando ouve essas coisas, a gente lembra, né? Eu falei, eu queria te pedir perdão, cara. Você é um cara tão gente boa. Você é crente, né, Martins? Eu falei, sou. Graças a Deus eu tenho servido o reino. Ele falou, cara, eu ando meio triste. Você pode orar por mim? Eu não precisei lutar com ele. Não precisa amaldiçoar ele. Que tem gente que é assim, né? Eu tenho autoridade, mata Jeová! Queima ele! Não, meu irmão. A autoridade não é para isso. Você repreende o que está por trás. O problema é quando você não tem autoridade e você quer se levantar contra algo que você não tem poder. A Bíblia diz lá no livro de Atos que os filhos de um dos chefes dos sacerdotes, eles viram, Sandro, Paulo repreendendo demônios e as pessoas sendo libertas. Então eles acharam aquilo bonito porque gerou status. Paulo começou a ser reconhecido, começou a ser respeitado em meio à comunidade. Então a Bíblia diz, Will, que os filhos dos sacerdotes foram até uma pessoa que estava endemoniada, colocaram a mão na cabeça igual Paulo fazia e disseram assim, eu te repreendo em nome de Jesus de Paulo. Aí o demônio parou tudo, olhou e falou assim, bom, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês... conheço não, mas diz que o cara endemoniado deu uma surra nos meninos, mas deu uma surra, que a Bíblia diz que eles saíram desnudos, eles saíram sem roupa de tanto que eles apanharam. Por quê? Não tinham autoridade. Por que não tinham autoridade? Porque o Espírito Santo não agia na vida deles. Quando você não tem autoridade, você pode desafiar um demônio, você vai ter problema porque não existe uma proteção divina na sua vida. Então é importante ter o Espírito Santo. Quarta situação, o Espírito Santo habitando em nós, ele nos convence do pecado. Tem gente que fica querendo, Patrick, convencer o marido, a esposa, o filho do pecado. Está errado, e quanto mais você fala, mais ele diz, fanático, carola. Irmão, quando você tem o Espírito Santo de Deus agindo e fluindo em você, você tem revelação e compreensão das Escrituras. Evandro, muita gente lê a Bíblia e não entende, sabe por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo fluindo, ele tem apagado o Espírito Santo nele, por falta de alimento. Agora, quando você se alimenta todos os dias, você alimenta o Espírito a fluir em você, uma palavra pode mudar a história do seu dia, da semana e talvez da sua vida.